Vamos falar sobre o entendimento do ser humano como um ser espiritual. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Biolá. Falei correto? Falou. Se apresente para o nosso público, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Abiola Akendeyayi e sou da República do Benin. Eu moro no Brasil há 16 anos agora e eu vim para estudar, né? Eu fiz a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em Uberlândia, mas também eu fui estudando, né, um pouco das minhas raízes, porque o Brasil me colocou em contato com essa necessidade, né? Eu descobri que eu precisava conhecer um pouco melhor as minhas raízes no Brasil. E eu acho que é mais isso que me traz aqui hoje, para poder dialogar com você. Falar sobre nossa ancestralidade, né? Exatamente. A gente entende hoje o ser humano como um ser biopsico, sócio e espiritual, né? A gente tem uma biologia, uma psicologia, vivemos em uma rede social, sim, na sociedade, e também somos um espírito. Exatamente. Mas, de alguma forma, eu percebo que a gente se distancia dessa dimensão espiritual e algumas pessoas têm uma dificuldade, né, de entender, de se entender quanto ser humano e ser espiritual. Dentro aí dos seus estudos, do que você pôde observar até hoje, por que será que a gente tem essa dificuldade de se perceber, né, quanto um ser espiritual? Eu vou responder a essa pergunta fazendo meio uma mini pergunta. Se o ser humano fosse um espírito, o espírito que diz que ele não é, tem como problema a amnésia, esqueceu que ele é um espírito. Então, na realidade, o grande problema, ao meu ver, do que eu pude observar até aqui, é que a grande maioria dos seres humanos, por estarmos vivendo dentro de uma sociedade que é extremamente voltada para a materialidade, esqueceu quem ela é. As pessoas focam principalmente nas dimensões materiais da existência e esquecem de olhar para essa outra dimensão, que é justamente a fonte, que é de onde nós viemos. E eu só, de fato, fui me dar conta que o espírito, do que é espírito, quando meu pai faleceu e que eu vi o corpo. Foi a primeira grande experiência assim que me colocou diante da realidade espiritual, assim, porque eu olhei para aquele corpo, porque no Benin a gente faz o enterro, tem o velório antes, né? Aí a gente vê o corpo, essas coisas todas. Aí eu olhei para aquele corpo e falei, isso aqui não é o meu pai. Tipo, o que fazia esse corpo se movimentar, sorrir, brincalhão e tudo, não tá mais aqui. E essa coisa não tem como morrer, porque ela continua dentro de mim. Ela continua aqui dentro da minha cabeça, do meu coração, as emoções, né? E foi aí que eu falei, cara, o corpo humano, ele é animado por algo que é invisível e que a gente precisa despertar para enxergar essa coisa, compreender, né? O que está por trás desse mecanismo, assim. Então, o espírito que diz que ele não é espírito, ele esqueceu que ele é, né? Aí sofre com a amnésia. E eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a nossa conversa, porque essa questão da memória, ela é central dentro das diversas espiritualidades africanas que eu tenho estudado ao longo desses anos, né? Então, gira muito em torno da memória. Nós estamos nos distanciando cada vez mais da realidade, porque nós estamos construindo sociedades que são um pouco como se a gente vivesse dentro das nossas bolhas artificiais, que estão
tão distantes, estão se afastando cada vez mais da natureza, que a gente esquece que nós somos essa natureza, sabe? A gente transformou tanto a natureza que a gente esquece que uma televisão é natureza também, porque os componentes dela são feitos de elementos que vêm da natureza. O sofá, a mesa, tudo é feito, né, da natureza. E essa natureza, quanto mais a gente se afasta dela, da sua forma mais, sei lá, bruta, mais a gente vai esquecendo também quem a gente é, sabe? Sim. Então é mais ou menos essa, assim. E o que seria, assim, na sua visão, o espírito, né? Como que ele se acopla a esse corpo, no caso, né? Uhum. Já que quando você teve aquela visão ali, né, do seu pai e entendeu que tinha alguma coisa ali que... Isso. Quando é que ele chega, então, assim, para o nosso corpo? Sim. Essa pergunta eu tenho diversas respostas para ela, mas todas elas, de alguma maneira, têm uma conexão, né? Tem a dimensão do que as grandes tradições humanas, digamos assim, trazem através dos mitos de cada povo, de cada cultura, cada civilização. Mas eu vou falar um pouco sobre essa dimensão a partir da cultura Yorubá, da cultura Fon, que são as minhas culturas de origem. Mas, antes disso, eu queria trazer também a minha própria perspectiva do que é o espírito, né? Quando a gente fala em mundo espiritual, a grande maioria das pessoas imagina um universo lá longe, mas nós estamos respirando o ar e nenhum de nós vê o ar. A gente sente o ar de diversas maneiras e a gente respira, e aí nós nomeamos esse fenômeno ar, mas em outros idiomas ele tem outros nomes, né? E aí o ar, ele é invisível, mas nós não podemos dizer que ele não existe, né? Então, a fronteira entre o mundo espiritual e o mundo material, físico, no qual nós vivemos aqui, ela não existe assim, tipo, pronto, aqui tá um portal, aí eu saí daqui, eu fui pro mundo espiritual, sabe? Porque o mundo espiritual, ele está aqui em permanência, até porque nós somos espíritos encarnados. Então, se eu estou encarnado aqui enquanto espírito, é porque tem alguma ligação que me nutre, né, dentro desse mundo espiritual. Então tem o que as pessoas... Depende, né, do que cada um vai enxergar como espírito. Mas a minha perspectiva é que o espírito, ele não é algo que pronto, lá na casa dos espíritos, e aqui é a casa dos não espíritos. Aqui Tudo separado, né? Todo mundo junto. Tá tudo junto. E esse cruzamento, né? Alguns de nós, dependendo da sensibilidade, vão enxergar, vão sentir mais, e os mais distraídos não sentir nada. Os mais esquecidos, os mais distraídos vão viver a experiência vendo apenas a matéria e falar, não, tá tudo bem, tudo se resume à matéria, e os outros que têm um pouco mais de sensibilidade, e um pouco mais de maturidade, inclusive, espiritualmente, vão sentir um pouco mais e reconhecer, né? Porque às vezes acontecem coisas que você fala, cara, mas isso aqui não corresponde às regras, né, desse mundo material no qual vivemos. Mas ainda assim está acontecendo na sua frente. Aí você fala, caramba, mas de onde vem isso? Sabe? Então, é como se... eu tenho... Dar um outro exemplo. Digamos que você pegar esse copo aqui. Para criar isso aqui... copo não, né? Essa... Xícara. Para criar essa xícara, ela precisou primeiro existir no invisível, no imaginário de alguém. Antes dela se materializar, precisou primeiro existir nessa dimensão invisível. De onde veio a ideia dela?
desse imaginário, desse invisível, sabe? Então, o invisível, o espaço, isso aqui que eu mexo a mão e é vazio, não é vazio. É aí que está a verdadeira energia, sabe? É o universo, o que sustenta os planetas, as estrelas, não sei o que, tudo. É esse invisível, é esse espaço que não tem nada, não tem energia. Mas não tem energia e como que sustenta tudo, sabe? Então o espírito é que gera a matéria. É a partir das ideias, da imaginação, do invisível, da subjetividade que a gente chega em coisas objetivas, né? Então não é somente, oh meu Deus, existem uns planetas aí invisíveis, que, sabe? Tá tudo mergulhado, tudo conectado. É uma teia, né? Tudo Exatamente. interconectado. Exatamente. Mas sim, quando é que esse espírito resolve, tipo, vou ir pra matéria, vou lá, ficar aqui, fazer parte daquele corpo? Aí que tá, justamente. Na espiritualidade iorubá, que é dos orixás, que veio aqui no Brasil através, né, durante a deportação dos nossos ancestrais aqui, nós temos, assim como você vai pegar, por exemplo, as outras religiões, espiritualidades ao redor do mundo, vão ter os mitos, vão ter os mitos da criação. Quando você pega, por exemplo, o cristianismo, você vai ter os mitos que contam a criação da vida, do universo, parará. Da mesma forma, você encontra isso nas culturas gregas, romanas, mais antigas. E na África também você vai ter, né, os mitos dos diversos povos que contam a criação do universo, a criação do ser humano. E aí, uma coisa que eu percebi sobre isso é que existem diversas visões de mundo, né? Cada povo vai trazer um paradigma diferente para poder definir como é que o mundo foi criado, como é que o ser humano foi criado. Bom, o Yorubá vai trazer uma perspectiva. Quando o mito da criação, né, o mito da criação dentro da cultura Yorubá, um dos mitos, porque existem diversos, mas a ideia de fundo continua a mesma. Olodumare, que é o ser supremo, né, o primeiro, o ancestral primordial, né, o que seria Deus, na nossa concepção, é o ancestral primordial, é a primeira energia, a primeira partícula que existiu e que gerou vida. Existia no que a gente chama em Yorubá de Odudu, que é a escuridão total. E aí ele se extraiu dessa escuridão e aí gerou, ele passou a gerar a vida, né? Agora, eu vou explicar rapidinho. A ideia aqui é de quando você para e olha o céu à noite, por exemplo, quando não tem o sol batendo na nossa cara, você consegue ver o que está para além do sol, das nuvens e por aí. Você vai ver lá uma grande escuridão e as luzes piscando, que são as estrelas. Você pode considerar que é a luz que existia e aí a escuridão está comendo a luz, ou é a escuridão que existia e agora a luz está preenchendo progressivamente. É aí que está toda a questão do paradigma. Os nossos ancestrais não foram lá falar com o Olodumare para dizer, oh, meu Deus, como foi que você criou o universo? Eles criaram observando a natureza, observando, né, o mundo, a sua concepção de como é que o mundo foi criado. E na base disso foram criando, inclusive, seus sistemas de valores. Então, o Olodumare se extrai da escuridão e começa a gerar a luz, a vida, a partir do que a gente chama em Yorubá de Oroku, que é a vibração. Algumas pessoas vão dizer a palavra, mas é a vibração. Que é a vibração que vai gerar o som, e o som vai gerar a luz, e por aí vai, né? Eu não vou detalhar muito nisso. Bom, daí... eu tô chegando na resposta, tá? Uhum. Não esqueci, não. Tô entendendo. Então,
Aí nós estamos falando da dimensão invisível, né, da vida. Bom, daí Olodumare vai gerar Exu e Iemanjá, que são as duas primeiras criações de Olodumare na concepção iorubá, e que nesse momento ainda não são orixá, é o que chamam de Igbaiwa, que são as cabaças da existência. São das duas primeiras grandes cabaças da existência, o princípio masculino, o feminino, a luz e a escuridão, parará. Bom, daí eles vão gerar o que a gente chama de Irumolé. Irum e Molé, as centenas de luzes, Obatalá, Xangô, todos eles, nesse nível são os Irumolé. São essas energias primordiais. Eu vou explicar agora um pouco por quê. Se você pegar, por exemplo, o Oxumare. Oxumare, em Yorubá, representa o orixá, mas a palavra Oxumare é o arco-íris também. E se você pegar tudo que existe nesse planeta aqui, que tem cor, todas as cores estão sintetizadas dentro do arco-íris. Então, tudo que tem cor tem um pouco de Oxumare, de alguma maneira. E aí, essa concepção é para dizer, bom, quando a natureza, quando chove, e que aparece lá o arco-íris para mim, um momento eu posso olhar e falar, nossa, que lindo. E aí, beleza, eu tô me extasiando diante, né, da beleza da vida, do universo. Só que chega um momento que você para e fala, caramba, mas será que a natureza tá me mostrando esse arco-íris toda hora à toa? Não, ela tá me dizendo, ó, isso aqui está a síntese disso aí que você chama de cor. Aqui estão as cores primárias. Do mesmo jeito vai dar, por exemplo, o trovão. Toda vez o trovão chega, aquele raio, não sei como chama, é o trovão que é o raio, né? O relâmpago. Relâmpago, pronto. Na ideia que a gente tem é que o trovão ele é consequência de um raio e o que o relâmpago é o raio, né? Enfim, entendi. A gente entende como pronto. Isso. É tipo isso, é exatamente isso. O relâmpago, ele não chega e aí todo barulho e tal, isso tudo chega só para assustar a gente? Não, de alguma maneira a natureza foi colocando. A natureza é como se fosse essa biblioteca que nos foi deixada aqui para a gente ler e compreender quais são os mecanismos por trás da vida. Então, o trovão, todo esse barulho, essas coisas, é para dizer, cara, olha aqui está uma das energias primordiais que sustentam o mundo, a vida. E são várias. Então, essas energias primordiais, ainda não estamos falando da dimensão humana, do ser humano, né? Bom, aí, algumas dessas energias, Olodumare enviou elas para criar a Terra, criar os planetas e parará. Bom, só que, para eles virem ao mundo, eles precisam, porque depois de criar o ser humano, a mulher, parará, a mulher, o homem, alguns desses Irumolé vão pegar uma parcela deles para poder vir ao mundo dos mortais, digamos assim. Aí, para isso, eles precisam nascer a partir do útero de uma mulher. E o útero, em Yorubá, é chamado de Igbaiwa, a cabaça da existência. Por isso eu disse que eu não esqueci a sua pergunta. Aí, o ser humano, ele faz a transição passando pelo útero da mãe para poder chegar ao mundo físico. E aí, o líquido amniótico é chamado de Omi Igbagbe, que é a água do esquecimento. Na cultura iorubá, a gente chama de Omi Igbagbe, mas na cultura Fon tem um conhecimento popular que diz que quando a criança nasce, quando ela vai nascer, né, na hora do parto, ela bebe um pouquinho da água do líquido amniótico para esquecer quem ela era no mundo invisível. Porque o desafio da existência do ser humano é lembrar quem ele é. Isso é dentro das nossas
espiritualidades, a ideia é você, enquanto ser humano, vem ao mundo e o seu grande desafio é lembrar quem você era antes de chegar aqui. Por quê? Quando se diz lembrar, não é somente, oh meu Deus, eu era um grande guerreiro no passado. É que você vem para onde? A Terra, o mundo material no qual nós estamos aqui, é a feira. É o que o Fon vai dizer, por exemplo, o mundo no qual nós estamos, viemos aqui para fazer a feira. O Yorubá vai dizer Ojalaye, Orunile, Oja é a feira, Aie é a terra, né? Então a terra, o mundo físico, material aqui, é a feira, e Orun, que é o mundo invisível para a nossa grande maioria, é a nossa casa. Então nós somos estrangeiros que estão de passagem aqui na feira, vieram fazer algumas coisas pontuais e daqui a pouco voltam para casa, entendeu? Isso é a lógica do Fon, do Yorubá, do Nagô. Então, por que nós viemos à feira? Porque nós vamos viver um processo de amadurecimento aqui, espiritual. Por isso, inclusive, que nas nossas culturas não tem isso de uma pessoa, por exemplo, tem um ditado popular que diz, eu acho que é no Mali, que quando um mais velho morre, é uma biblioteca que queima. Esse ditado, quando se escuta, porque tem que respeitar os mais velhos, que os mais velhos são maravilhosos e parará. Não, só que não é exatamente sobre isso, é sobre o conhecimento. O que a gente fala através do mais velho é o que ele representa enquanto lanterna, digamos assim, para as gerações que chegam depois dele. Então, o que a gente respeita do mais velho não é o mais velho por ser mais velho, é que ele representa a sabedoria. Então, a vida gira em torno desse de você fazer os véus caírem uns após os outros para amadurecer. Então a gente vem para a feira, e para você amadurecer, quando você vai na feira de São Joaquim, aqui em Salvador, por exemplo, é o barulho, é a sujeira, é muita coisa acontecendo. Se você não prestar atenção, se você não tiver foco naquilo que você veio fazer na feira, você vai esquecer. Você vai se distrair. Eu vim comprar o milho. Aí você vive a vida toda e volta pro mundo invisível, não comprou milho. Cadê o milho? Você vê que vai comprar o milho. Volta sem o milho. Entendeu? Uhum. Aí você volta sem o milho. Por quê? Porque a feira é barulhenta, porque a feira você se distraiu. Não, mas eu trouxe carne. Não, mas ninguém te enviou para comprar carne, te enviaram para você comprar o milho. Então, o que você veio fazer, você esqueceu e você precisa lembrar. Então, a ideia de vir, a finalidade da existência do ser humano é o amadurecimento, assim como qualquer outra espécie, qualquer outra vida que você vê nesse planeta, no mundo, no universo, essa é a finalidade, a gente amadurecer. A gente vem aqui, nós vamos viver determinadas experiências dolorosas, por sinal, para a gente acordar das nossas desilusões, porque somente assim a gente amadurece. Então, tem determinadas coisas que hoje eu entendo que eu não entendia 5, 10 anos atrás, porque eu passei por ter certas coisas dolorosas que me fizeram perceber que, caramba, cara, isso aqui, esse caminho que você estava trilhando não é legal. Você precisa mudar essa rota aí, você precisa corrigir isso, aquilo. Então, e aí que vem a grande ideia, né? Por trás disso, é como se você fosse o herói de uma história, só que não é essa ideia dos heróis da Disney, da Marvel, é o herói que transcende as próprias limitações, que vence os seus inimigos internos. Então, quando você vai ver os contos, os mitos africanos, quando eles trazem a ideia do
do herói, geralmente é um herói que tem como finalidade ser um espelho para a gente. E isso rompe radicalmente com a dinâmica dogmática de diversas religiões, que traz uma ideia de um herói salvador. Nós não temos heróis salvadores, nós temos heróis espelho. O herói, ele serve na história para você se espelhar e dizer, porra, se ele foi tão corajoso, eu também tenho que ser tão corajoso quanto. Eu também tenho que transcender as minhas limitações, porque as histórias dos orixás, né, os mitos que contam as histórias dos orixás, dos nossos ancestrais, trazem essa dimensão para você dizer, cara, se o meu ancestral foi tão foda, por que eu não posso ser? Entendeu? E aí que está toda a diferença entre o dogma religioso e a espiritualidade. A nossa concepção é que você está aqui para viver a sua jornada do herói, se inspirando, se espelhando naqueles heróis que vieram antes de você, para vocês também um dia, né, ter, digamos, a honra de ser um ancestral, de ser uma referência para aqueles que virão depois de você. E aí assim a gente deixa o nosso nome, entendeu? Na vida. Mas assim, se você não me cortar, eu fico aqui. Não, entendi, mas eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. E aí, enfim, a gente chega então com essa responsabilidade para lembrar de si mesmo, né? Exatamente. E o que é que acontece quando a gente passa aqui toda a nossa vida, enfim, independente de quantidade de anos que a pessoa permaneça, e ela não consegue se dar conta desse ser espiritual, né? E aí volta. Sim. Então, o grande ponto é que ela não... A gente... uma coisa que eu percebi nesse processo também é que não é necessariamente lembrar exatamente o que você veio fazer aqui. O que importa é você ser quem você é. Na cultura Fon, por exemplo, que é a minha cultura materna, para dizer eu quero ser próspero, a gente diz eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser eu mesmo. Ou temos um outro termo que é de dizer que diz eu quero estar em possessão de mim mesmo. E analisando um pouco isso, e também com a cultura Nagô Yorubá, onde a gente fala eu quero ser eu mesmo também, para poder dizer que eu quero ser próspero. Que eu percebi que na realidade o que os nossos ancestrais chamam de prosperar é você ser um ser que tem autonomia. Você ser um ser autônomo. E um ser que é autônomo, o que é que isso significa? É um ser que consegue dizer sim e não. A pessoa que não consegue dizer não, não tem autonomia. Quando todo mundo, porque a grande distração da feira é que você vai perceber que existem diversos espíritos à sua volta, na sua existência, que vão tentar, de algum modo, comandar a sua existência. Que vão tentar dizer para você o que você tem que fazer da sua vida. Isso é o que a grande maioria vai passar por isso de um jeito ou de outro. A gente já passa com os próprios nossos pais, né? No nosso processo de desenvolvimento infantil, a gente já cresce ali com... Isso. Bom, só que algumas pessoas entendem, quando vai chegando a vida adulta, chegou a hora desse espírito escolher o caminho dele. Aí eles se retraem como pais, mães e tal. Tem outros que seguem querendo impor, porque eles mesmos não encontraram o seu lugar. Então tem que, de algum modo, tentar comandar a existência do outro. E é por isso que é tão importante justamente a gente lembrar que nós somos espíritos. Por quê? Porque enquanto espírito, eu sou, aos olhos da natureza, aos olhos do Ser Supremo, tão importante quanto você e quanto qualquer outra coisa. Tanto que, se a gente pegar agora 10 seres humanos diferentes, do espírito mais estúpido ao mais inteligente, o mais ruim, o mais maldoso ao mais bondoso, e botar num prédio de 10 andares e falar para eles pularem, nenhum vai pular. Porque a gravidade não quer saber se você é bonzinho ou se você é malzinho.
ela não vai filtrar e dizer, esse aqui ele faz caridade, esse aqui não faz. Você vai morrer se você pular de um edifício sem andares, porque a gravidade, ela tem seus limites. Você não tem asas, então não pule. Tem asas, pode voar. Então, se você não tem asas, então respeite os limites do que a natureza fez você ser. Então, você, enquanto ser, veio com certos limites, né? E aí, você, enquanto espírito que veio para prosperar no mundo, vai ter que, em algum momento, descobrir quais são os seus limites e impor esses limites ao seu redor. Porque, senão, a feira vai te engolir. A feira vai dizer para você, faz assim, porque é assim que você esquece o que você tem que fazer aqui. Então, o que importa não é, meu Deus, eu descobri que eu era um grande espírito de guerreiro, de, sei lá, de uma linda mulher no passado, e aí eu vim agora para ser, sei lá, a realização disso. Não. A única forma de você ter certeza de que você não está saindo do seu caminho é tendo autonomia. É vivendo... silenciando progressivamente essas vozes que vão tentar comandar a sua existência, para que a sua voz, que fica geralmente muito lá distante, seja agora o centro e que diz, pronto, é por aqui, e que assume as responsabilidades, as consequências, tudo da sua existência, né? Então, o espírito... ele vem para prosperar, mas prosperar, entendendo prosperar como autonomia, significa que ele, em algum momento, vai ter que se apropriar da sua autonomia, e a autonomia tem duas dimensões. A primeira dimensão é a questão dos limites. Eu posso desenvolver um pouco mais isso depois, mas porque não existe um território, porque nós somos territórios, né? Essa é a ideia por trás disso tudo. Tudo que existe é território. E para que haja harmonia entre esses territórios que estão convivendo, há regras que são estabelecidas. E aí você não vai ver, por exemplo, uma águia nadando embaixo do mar. Do mesmo jeito que você não vai ver, sei lá, um peixe voando no céu. Porque o peixe conhece os limites dele, a águia conhece ela. Agora, o ser humano, ele é tão parece inteligente, que esquece, né? entendeu? Mas esqueceu, então ele esqueceu de que ele é. Então como é que vai lembrar dos limites, né? Ele esqueceu dos limites dele, né? E aí, ele precisa se lembrar, justamente. Sim. E aí reencontrar os limites. É uma das tarefas mais difíceis, né? A gente entender isso. E eu acredito que não só perceber os próprios limites, mas respeitar o do outro. Do outro, exatamente. E no Brasil isso é um assunto muito profundo, porque o Brasil contemporâneo nasceu justamente a partir da invasão de outros territórios. Então as pessoas se acostumaram a essa dinâmica de que não existe o lugar do outro. O lugar do outro é meu também. Eu posso invadir do jeito que eu quero. Por isso que é tão difícil, eu não sei, né? Se já ouviu falar sobre isso, mas as pessoas têm muita dificuldade em dizer não no Brasil. Sim. E quando você diz não, você vira um inimigo. Você compra uma briga feia por dizer não. Porque o brasileiro tem dificuldade imensa em aceitar um não. Porque é como se você estivesse agredindo ele por dizer não. Só que eu estou só dizendo, olha, não, até aqui pra mim tá ok. A partir daqui não é sustentável pra mim. Isso não faz de você um monstro, isso faz de uma pessoa ruim. Eu só estou dizendo, olha, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta. Só que quando você pegar a história do Brasil, é o homem invadindo a mulher, é o colonizador branco invadindo o indígena, o preto. Então, é uma dinâmica que se construiu e as pessoas acharam que, bom, vai se limitar o homem invadindo a mulher e não sei o quê. Só que o amigo invade a amiga. Cada um vai invadindo de uma forma. E aí é muito difícil hoje, porque já é uma coisa muito enraizada. É estrutural, né? Isso, é estrutural. Aí quando você se depara com isso, gente, eu não tinha... Eu tinha uma outra realidade no Beni.
passei a viver essas dinâmicas aqui no Brasil. Falei, meu Lá Deus, todo mundo fala o não, assim, sem... É de boa. E às vezes até você querendo falar não, você não fala, você fala o sim, porque justamente por isso, porque a outra pessoa vai reagir de uma forma muito ruim, né? Ruim. Ao ouvir o não. Exatamente. Então você ultrapassa muitas vezes seus limites. Às vezes a pessoa, eu percebo assim, né? Que às vezes a pessoa até entende o limite dela. Isso. Mas se ela impor aquele limite, ela falar um não, né? E determinar aquilo ali, vai causar um caos tão grande naquela relação, naquela convivência, que ela acaba cedendo, né? Cedendo. E aí, voltando à questão do espírito, essa pessoa vai viver... Porque quando você não consegue dizer não para uma coisa que você não quer, então você está dizendo sim para o que você não quer. E quando você diz sim constantemente para o que você não quer, bom, então o que você quer da sua vida? Se você não, porque o universo ele vai ouvir, bom, tá, tem diversas formas de dizer sim ou não. Tem diversas formas de dizer eu quero e não quero. Se eu tô dizendo não, bom, eu quero, né, ser invadido, bom, tudo bem. Eu vou te servir. Assuma as consequências, entendeu? Também, né? Sabe? Agora, quando você começar a dizer não para o que não é coerente para você, aí você também vai experienciar a vida do que eu quero. E o que você quer, às vezes, é doloroso num primeiro momento, mas depois é muito melhor para você descobrir, de fato, quem é você nesse mundo e do que você realmente é capaz, sabe? Porque o nosso verdadeiro poder enquanto espírito no mundo, eu costumo falar muito ultimamente que o único lugar onde você prospera no mundo, na vida, é o seu lugar. Quando você sai do seu lugar e fica querendo ocupar um lugar que não é o seu, você não prospera. Porque o cachorro ele pode prosperar debaixo do mar. Não vai. É como se fosse a questão do propósito ali que a gente vem, né? É como se a gente já estivesse vindo com um lugar para ocupar. E aí a gente às vezes tenta ocupar outros lugares que não aquele que a gente precisa ocupar. A gente precisa ocupar. E isso significa são muitas camadas aí, né? Vou dar um breve exemplo. Quando, por exemplo, enquanto humano, né, eu fui criado pela natureza, né, pelo Ser Supremo, que tem o seu nome em diversas religiões, com uma limitação física. Eu não consigo carregar mais do que, 100 quilos. Mas aí eu chego e quero carregar 1 tonelada. Tipo, eu estou dizendo que o Ser Supremo é burro por não ter me dado a força para carregar 1 tonelada. Isso é uma forma de arrogância. Sim. Se o Ser Supremo te deu a força para carregar 100 toneladas, 100 quilos, por exemplo, carregue 100 quilos. Agora, você ficar tentando carregar 1 tonelada e depois diz, oh meu Deus do céu, eu tô cansado. Como que você não tá cansado? Tipo, você recebeu a força pra carregar 100 quilos e você quer carregar 1 tonelada. Sim. Sabe? Isso é não querer ocupar o seu lugar. Isso é querer ser um Deus, ou mais do que você é. Você tem que ser suficiente, você não tem que ser você, ponto. Você não tem que querer ser mais do que você é. Nem menos, você tem apenas que ser você, ponto. Ninguém tá te dizendo, não, pronto, agora você tem que começar a carregar 1 tonelada. Tem um limite, tá estabelecido, ocupe o seu lugar, respeite o seu lugar, porque quem prospera é o humano. Então, se você não ocupa o seu lugar de humano, não reclame depois de não estar prosperando. Uhum. Isso me lembrou muito o conceito de individuação, né? Que para a psicologia analítica, ele fala que o espírito ele se apodera, né? A partir do momento que a gente está entrando ali no processo de individuação do nosso self. E aí existe um termozinho, né? Que é utilizado, que é a inflação psíquica. Que é quando a gente entra em contato com o nosso espírito, a gente traz essa sensação de semelhança a Deus, né?
Eu não sei se eu posso falar a palavra superioridade, não sei se caberia, mas é uma inflação mesmo, né, psíquica, como se você sentisse alguém mais... Isso. Maior, né? Maior, sim. O que é que acontece nessa dinâmica, assim, de quando a gente está entendendo que muitas pessoas nunca vão ter contato com o seu espírito, porque não se engajam nesse processo, mas muitas pessoas entram em contato, né? Com certeza. Com a sua dimensão espiritual e pode causar essa inflação psíquica, né? Por que que a gente chega nesse ponto, assim, de se sentir um pouco... Olha, eu acho que isso faz parte do jogo da vida. Tipo, em algum momento você vai se iludir de que, pronto, agora tem uma dimensão aí que onde eu consigo carregar 1000 toneladas e não é... Não que isso não seja possível, né? Eu não sei tudo que existe no universo. Agora, nesse mundo material aqui que eu conheço, que nós conhecemos, nenhum de nós vai ter uma força maior do que ele de fato tem fisicamente, assim. O grande problema, sabe qual que é? Volta no início do que eu comecei a falar no início, né, do podcast, é que o ser humano hoje, ele é muito voltado para a materialidade. E aí ele vê força, poder na materialidade. Ele não consegue ver o poder na dimensão espiritual. E eu tenho um exemplo bem bacana para isso. Se você olhar, por exemplo, na sociedade patriarcal, né? Quem é que é poderoso, que é forte? É o homem. O homem é forte, fisicamente ele é forte, ele é poderoso, e parará e parará. Bom, então, quando se fala em força, a masculinidade está muito relacionada com a força e a força física, a capacidade de brutalidade, inclusive, né? Bom, quando você vê uma mulher, quando você já participou de um parto, você percebe que a mulher o trabalho de parto, ele começa horas antes, aí é bem cansativo, né? As dores, né? Tudo. Aí a mulher vai passando por essa fase até chegar a hora do parto de fato. Na hora do parto, o que a grande maioria das pessoas vê oh meu Deus, ela tá sentindo dor. Mas o mais desafiador não é a dor, porque nesse momento ela já tá dentro, vai fugir para onde? Não tem como. Agora, encontrar a força na hora que ela tá exausta, encontrar a força para poder trazer aquela criança para o nosso mundo, essa força a grande maioria não vê. Por quê? Porque ela é sutil. Entendeu? Então, a grande maioria das pessoas vê poder, força em coisas materiais. Não conseguem imaginar essa força que é mais sutil, porque ela é muito sutil para o espírito que é pequeno na sua forma de enxergar as coisas, entendeu? Então, ver força no masculino e não ver força no feminino. Não consegue... Por quê? Porque feminino rima com sutileza. E o espírito que é, né? Não tem um gênero, né? É isso, que não quer, sabe, se abrir para o conhecimento, ao amadurecimento, ele não consegue enxergar a força onde ela realmente está, que é essa força da dimensão espiritual. A pessoa dá importância para a força física, não sei o que, mas não dá importância à inteligência. Porque inteligência, meu Deus, pra que pensar, cara? Bora, né? Bora cortar as árvores da Amazônia. Porque a gente vai vender madeira. A pessoa não consegue ver que a Amazônia é uma farmacopeia natural e que pode gerar muito, muito dinheiro se tiver um investimento bacana na ciência no Brasil, e que muitos remédios provavelmente estão aí nessa floresta, sabe? Não, vamos cortar as árvores, porque fazer o quê? Vamos vender a madeira para ganhar dinheiro, tipo, sabe? De forma
pobre. Para o nosso século hoje, tipo, cortar as árvores da Amazônia para ganhar dinheiro, isso tem que ser muito burro para fazer esse tipo de coisa. Porque hoje nós já entendemos que nós estamos na era em que o que mais gera e vai gerar mais dinheiro ainda é a informação. A Amazônia é um banco de informação fabuloso que o Brasil tem. Mas aí os caras estão preocupados com o quê? Em queimar a Amazônia para poder ganhar dinheiro com madeira, com coisas assim, entendeu? Então, a força, né, o poder, de fato, quando você pega essa dimensão espiritual, você começa a enxergar progressivamente que ele não está exatamente onde nós achamos que ele está. E aí a gente consegue aprofundar esse conhecimento progressivamente para amadurecer mesmo e saber, bom, beleza, cara, meu olhar, porque dependendo do olhar, da narrativa que você constrói sobre o mundo, você vai viver essa narrativa. Eu tenho um exemplo bem simples para isso. Na época da colonização no continente africano, os europeus deixaram uma ideia, né, popular aí de que porque não se pode plantar maçã, né, no Benin, porque o nosso clima não é adaptado para isso. Em vários países africanos eles espalharam isso. E aí depois eles exportavam a maçã deles da Europa pra gente. Até que um dia um jovem camaronês falou: eu vou tentar plantar esse trem aqui e vamos ver se vai dar ou não. E ele plantou, deu certo. Ou seja, enquanto eles estávamos limitados, né, nessa informação que é mentirosa, ninguém ia tentar plantar. Então a narrativa que todos nós contávamos para nós mesmos era que não se pode crescer maçã no Benin, no Camarões e tal. A partir do momento que alguém vem e fura essa bolha, aí todos nós podemos agora romper com essa narrativa e viver outra narrativa, sabe? Então, o processo da existência em si é de estar constantemente questionando as narrativas que a gente está contando pra gente mesmo sobre a gente. Porque o ser humano, ele vem com determinadas limitações, e aí que vem o segundo ponto, né, da autonomia que eu estava falando, que é a permissão. Se você não se você não arrancar a permissão de ser quem você é, você vai continuar sendo o objeto do mundo, dos outros, né, para poder que vão tentar comandar. Isso aí não é nem maldade, é inerente à vida, sabe? As pessoas vão tentar, de um jeito ou de outro, ter um domínio sobre a existência do outro. E a gente que tem que, em algum momento... Porque se não fosse assim, você não precisaria brigar para ter a sua autonomia. Sim. Entendeu? Então, essa briga é que faz digamos, o herói... para ele e aí ele vai ter que enfrentar os medos dele, né? Porque esses medos, o terror interno que tá aí dizendo: não, mas você não vai dar certo, isso aqui vai dar errado, você vai se fuder, e não sei o que. Aí você identifica em algum momento como que esse inimigo interno ele funciona e vai progressivamente fazendo eles ficar para trás. Obviamente é um longo processo, né? É porque são dois desafios, né? Não, são vários desafios, mas nessa conversa aqui é no sentido da gente impor nossos limites e ainda conseguir lidar com a imposição do outro, isso, né? Exatamente. Porque não é somente... Porque a verdadeira briga começa quando você começa a querer impor seus limites. Isso é fato. Tava tudo ok. Que maravilha. A vida tá ok. Porque você deixava todo mundo te invadir. Uhum. A partir do momento que você começa a dizer não, aí vem todas as forças armadas em cima de você. Opa, desculpa. Para poder te dizer, não é quem é você para querer ter... Porque é como se, tipo, você é um território que é conquistado por outros. É como o colonizador e o colonizado. Sim. O colonizado
tá tudo bem entre ele e o colonizador a partir do momento que ele tá de boa. A partir do momento que ele começa a dizer, não, mas a minha terra é a minha terra, eu não quero que você continue me explorando, aí, tipo... aí que começa a verdadeira guerra, né? Aí começa o caos, né? E isso você pode ver que a dinâmica do território, isso é uma coisa que é muito presente em todas as esferas da vida. Não é somente nas relações humanas diretas, assim, sabe? De intimidade. Você vai ver na geopolítica é a mesma coisa, né? Na cidade é a mesma coisa. Em cada escala diferente. Todos os sistemas, né? A gente observa isso. Até porque você vê que uma sociedade, um país, né, uma nação, é uma comunidade, de alguma maneira. E o núcleo, né, o nível micro, né, de uma comunidade é a família. Tipo, quando você vai ver o núcleo base, é a família. E é o lugar mais difícil de impor limites. Tá. É o primeiro desafio, né? Eu acho que é o ponto de aprendizagem da gente de impor limites, começa na família, né? Você estava falando sobre prosperar. E eu queria que você trouxesse aqui, né? O que é que significa prosperar no sentido ser espiritual? Não só na materialidade, no ritmo de produtividade que a gente vive, né? Na sociedade. Perfeito. Eu já trouxe um pouco essa dimensão, né, da autonomia, de ser quem você é e tudo. Só que isso não vem do nada. Não é simplesmente, oh meu Deus, nossos ancestrais pararam um dia e disseram assim, oh, seja você mesmo. Aí pronto, ele descobriu a prosperidade. É porque tem uma coisa que eu entendi também, né, estudando ao longo desses anos, que é que o espírito, a maior fonte de sofrimento do espírito é a prisão. É quando ele está aprisionado, né, num determinado ambiente, sei lá, que seja esse ambiente físico ou não. E aí, o espírito só se sente próspero quando ele está livre, quando ele sai da prisão, quando ele consegue ser ele mesmo, né? Por isso que, se você for ver, uma das coisas que mais apavora os seres humanos é ser aprisionado, ficar numa prisão. Tipo, é uma das piores coisas que... Seja ela física ou mental, né? Que às vezes não é físico. Isso, só. Exatamente. E aí, às vezes, você pode estar passando pelos problemas mais difíceis, inclusive problemas materiais, mas se você não tiver nessa prisão mentalmente e emocionalmente, você vai estar só fluindo, entendeu? Porque tá tudo certo, você está no seu caminho, você sabe que você não está fazendo escolhas que estão te cerceando, digamos assim, a sua autonomia, né? Então, a prosperidade para o espírito é a autonomia, mas a autonomia nesse sentido de não ser preso, né? E um dos maiores desafios nesse processo não é nem com os inimigos externos, é os inimigos internos, que eles estão aqui dentro, eles que vão te dizer, mas se você sair da prisão, você vai se lascar, nossa, sua vida vai virar o caos. Se você sair dessa prisão que você tá aí, sua vida vai virar o caos, e como se antes não fosse, entendeu? Como se antes não tivesse desafio. Ou seja, sempre vão ter desafios. Independentemente das escolhas que a gente faz, vão ter desafios. Agora, o espírito, para trilhar o caminho do herói, ele precisa de uma ferramenta que é essencial, que é a coragem. Então,
Muito bom. Entendeu? Você vê que no final tudo se encaixa, né? Vai ser o herói ou a heroína, né? Da sua própria história. Muito bom, porque assim, eu percebo que muitas vezes existe até um entendimento do que é o espírito, né? Numa clareza, mas não existe a coragem, né? A coragem é o ponto ali de partida. Qual a mensagem que você poderia passar, assim, para quem tá ouvindo a gente, que ainda não conseguiu, né? Sei lá, tomar essa coragem, ou ainda não conseguiu entrar em contato com a sua dimensão, né? Quanto espírito, para que ela possa, de alguma forma, integrar isso, né? Olha, eu diria... faz 16 anos que eu moro no Brasil, longe da minha mãe, da minha família, minhas irmãs, né? Minha rede de apoio natural, né? Na qual eu vivi. E eu já vivi muitas experiências bem desafiadoras no Brasil. E uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, assim, é que minha família de origem não estava presente aqui fisicamente comigo, mas os meus ancestrais sempre estiveram presentes na minha vida, né? A espiritualidade sempre me acompanhou, porque tem determinadas coisas que eu vivi que, tipo, se não fosse pela espiritualidade, eu não sei explicar como que eu transcendi isso tudo e eu estou onde eu estou hoje. Então, no fundo, no final desse processo todo, o que você vai descobrir é que você não é você sem o outro. E aí, quando você insiste em caminhar com quem não é o seu aliado, você nunca vai descobrir seus verdadeiros aliados. É isso que faz, porque o maior medo do ser humano é ficar só. Porque ao longo de não sei quantos milenares, nós fomos caminhando juntos. E se, sei lá, 100 mil anos atrás, alguém te expulsasse de um grupo, era praticamente uma sentença de morte, né? Então, o medo da solidão é uma das coisas que pega muito o ser humano. E aí, às vezes, a gente, por medo de ficar só, acaba ficando com quem é não é o nosso aliado. E aí a gente nunca descobre de fato quem são os nossos aliados. Então, o que eu quero dizer para você seus aliados, eles existem. Agora, para você encontrar com eles, você vai precisar de alguma maneira romper com quem não é. Porque senão você vai estar sendo uma brecha para poder atrapalhar a vida dos seus aliados, entendeu? Porque quando você você aceita ser sugado, por exemplo, e que o seu aliado quer te ajudar, ele vai ter que aceitar ser sugado também, entendeu? Então, às vezes a gente tem que romper com certas dinâmicas para a gente poder encontrar quem são os nossos verdadeiros aliados na vida. Chega sempre essa fase na vida, assim, que você vai ter que enfrentar e descobrir. E aí, quando você tá com seus aliados, ó, bora voar. Só, entendeu? Porque vocês falam o mesmo idioma. Sim. Eles conversam e falam, pô, cara, eu não preciso ficar me justificando, eu não preciso ficar explicando demais, eu não preciso, sabe? Tipo, a coisa flui. Sei que você tem aqui. E se você tá muito ocupado com pessoas que não são ali, né, seus aliados, você acaba não enxergando, né, quem são os seus aliados. Perfeito. Exatamente. Fez muito sentido pra mim. Eu espero que tenha feito sentido pra você que está em casa ouvindo a gente também, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem final aí pros nossos ouvintes? Bom, quem vai ver nos próximos dias agora, eu tenho uma imersão que é o Exu e o Segredo da Feira, que vai acontecer no dia 4 de abril, mês que vem agora. Procure meu canal no Instagram, tem um link lá na minha bio para poder se inscrever. Qual que é seu Instagram, onde que a gente se encontra? Abiola Yai, @Abiola, ABIOLA, YAYI.
A gente vai deixar aqui na legenda para Isso. facilitar a busca, né? É importante. Isso. Mas obrigada, Biola. Falei certo? Isso. A Biola, Perfeito. pela presença, pelo nosso episódio aqui, muito bom. A gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Poderíamos passar aqui horas conversando Né? sobre isso. Espero que em algum momento a gente retorne aqui, né? Inclusive com a Rayana, para poder a gente estar falando mais sobre esse conteúdo. Mas agradeço pela sua participação, né? Sua presença aqui. É um prazer, né? Ter aqui com a gente no Contrafluxo. Se você assistiu até aqui, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, né? Encaminha ali para aquele amigo que precisa se entender mais um pouco como um ser espiritual também, não só como um ser humano. E a gente se vê na próxima.